Olá, gente. No vídeo passado, que foi o vídeo sobre Caio Prado Júnior, e para fazer o vídeo eu convidei o professor Lincoln Seco, professor da USP, da Universidade de São Paulo, né? Eu tinha prometido que hoje a gente retomaria a apresentação do capítulo sobre as determinações lógicas do conceito de o capital. Acontece que uma semana antes de eu publicar o vídeo sobre Caio Prado Júnior, o professor Emiliano Aquino, né, professor de filosofia da Universidade Estadual do Ceará, que eu reputo como um dos maiores, um dos grandes intelectuais, está entre os maiores intelectuais, né? Eu diria do Brasil, de filosofia, né? Primo pela sua honestidade intelectual, é uma pessoa que prima pela honestidade intelectual, e me convidou já pela segunda vez para apresentar o texto que eu estou apresentando hoje, que é O Mundo Reificado, de Graciliano Ramos. Eu não sei o que diabo ele viu desse texto, né, mas se ele, do intelectual do nível que ele achou que o nível, que o vídeo, que o texto tem conteúdo, né, é porque, né, realmente deve ter, né? Se tem deméritos, que todo texto tem seus deméritos, né? Tem suas debilidades, tem suas contradições, né? Isso eu deixo eu jogo a responsabilidade de tudo isso nas mãos do meu querido amigo Emiliano Aquino, né? Esse grande filósofo da Universidade Estadual do Ceará, com quem eu já trabalho a longa data, né? Na próxima semana eu retorno, e eu vou retornar na próxima semana, não mais com Graciliano Ramos, mas com o texto, mas com o vídeo sobre, retomando as aulas, com o vídeo agora sobre as determinações lógicas do conceito de o capital. Espero, então, que vocês vejam o vídeo, apreciem o vídeo e façam os seus devidos comentários. É um texto que eu utilizei para, a partir dele, pensar a economia política clássica e a filosofia. Um grande abraço, né? E até lá. E a matéria que nós vamos discutir hoje é sobre literatura, mas eu não sou literato, né? Começa logo daí, né? Eu uso a literatura para dar aula. Eu uso textos de literatura para fazer aulas de economia política ou de filosofia, que eu sou meio enxerido de dar aula naquilo que eu não tenho formação formal, né, para tanto, né? Eu sou um tipo de pessoa que estou sempre fora do lugar, né? Eu não sou filósofo, estou dando aula em filosofia. Eu não sou formado em direito, dava aula de ciência política do direito da Unifor, né? Quer dizer, eu sou economista, mas raramente, eu nunca dei aula, praticamente eu não dei aula em economia. Eu estou dando aula agora no curso de economia, mas eu estou dando aula de economia política e filosofia, e a minha missão em minhas aulas é ensinar os alunos a desaprenderem o que aprenderam, se é que aprenderam alguma coisa ao longo dos 7 semestres anteriores que antecedem a minha cadeira. Mas hoje eu vou bater um papo com vocês, não sobre literatura em si e contextualizar Graciliano Ramos na literatura, né? Eu vou fazer uma leitura de 2 textos de Graciliano Ramos, que são Vidas Secas e São Bernardo, em comparação com Raquel, fazendo ao mesmo tempo a comparação com Raquel de Queiroz. E esses 2 textos do Graciliano Ramos, quando eu li, principalmente Vidas Secas e depois São Bernardo, em São Bernardo, o que mais me chamou a atenção é o aspecto
que ele aborda, não sei se intencionalmente ou não, que é uma vida reificada, que é o fetichismo das relações sociais entre as pessoas. Quer dizer, aquilo que Marx vai tratar de uma forma, né, extremamente complicada, digamos assim, relativamente árida, ele coloca no romance de uma forma tão simples que eu, quando li o São Bernardo, eu fiquei de veras humilhado. Porque eu que tinha pelejado tanto para entender e encontrar uma forma didática de passar para os alunos o que é o fetichismo, o Graciliano Ramos faz com uma tranquilidade incrível. Então foi isso que me levou a escrever esse texto que eu intitulei, não é um texto, né? É um texto porque ele virou capítulo de um livro, né? É O Mundo Reificado de Graciliano Ramos. Uma leitura na perspectiva da economia política. Esse é o título do texto. Então, é esse texto que eu vou apresentar para vocês e muito mais numa perspectiva de leitura do que de exposição propriamente dita, né? Porque se eu fugir do texto para fazer exposição, né, a gente perde um bocado de coisa do texto e talvez se demore muito mais do que o necessário para expor o texto. E eu gostaria de começar chamando atenção para o fato de que Graciliano Ramos não inventou, a despeito de muitos outros escritores, novelas ou romances para entretenimento do público besta, né? Rico e vazio. Não viu o mundo, Graciliano Ramos não viu o mundo do alpendre, né, da Casa Grande, como fez Raquel de Queiroz. Como muitos dos seus contemporâneos regionalistas o fizeram, embora Graciliano Ramos não seja um regionalista. Tá? Esse é um termo impróprio para Graciliano Ramos. Provavelmente diria de Raquel de Queiroz o que pensava de José Lins do Rego, que era outro grande escritor da época, né? E vocês certamente devem conhecer. Em Memórias do Cáceres, Graciliano Ramos pergunta a seus botões se o seu amigo José Lins do Rego realmente conhecia a vida daqueles que nasceram para servir o coronel José Paulino, avô do senhorzinho Carlinho, menino de engenho Santa Rosa. Isso aqui é menino de engenho, né? O Paulinho, o senhor Paulinho, José Paulino, o coronel José Paulino era o avô do Carlinho, né, do engenho Santa Rosa, que são os personagens centrais desse romance, né, de José Lins do Rego. E ele responde que provavelmente José Lins do Rego não conhecia a verdadeira vida daqueles meninos de quem vivia na bagaceira, né, no engenho. E ele acrescenta, Graciliano Ramos, acusavam-no, Graciliano Ramos está dizendo que acusavam o José Lins do Rego de ser apenas um memorialista, de não possuir imaginação. E o romance mostra justamente o contrário. Quem entendia ele de meninos nascidos e criados na lama e na miséria, ele filho de proprietários? Isso é Graciliano Ramos perguntando para José Lins. É uma crítica a José Lins. Contudo, a narração tinha verossemelhança. Eu seria incapaz de semelhante proeza. Só me abalanço
a expor coisas observadas e sentidas, diz Graciliano Ramos em Memórias do Cárcer. Só me abalanço, diz Graciliano Ramos, a expor a coisa observada e sentida, e destaca. Com essa frase, Graciliano Ramos deixa claro que a matéria-prima de sua imaginação literária não cai do céu. E, mais uma vez, provoca José Lins por se abalançar e escrever sobre coisas de um mundo que não conhecia. Censurava-o ao vê-lo, abre aspas, afastar-se da bagaceira, né, do canavial, do engenho, né, tratados com segurança e vigor em obras anteriores, discorrer sobre Fernando de Noronha, onde nunca esteve. Pessoa de tanta experiência, de tanto exame, largar uma prisão, largar fatos observados, aventurar-se a narrar coisas de uma prisão distante, que diabo José Lins do Rego conhecia de Fernando de Noronha, né? Aquela que era uma prisão, né? Era uma penitenciária que existia lá, né? Para falar de pessoas que viviam presas lá. Graciliano Ramos podia falar de prisão, porque ele foi preso na Ilha Grande, né? Na época da intentona comunista. Ele foi preso, né? E passou, eu não sei o tempo que ele passou na cadeia, mas ele de prisão ele entendia, de vida em prisão, em penitenciária, ele entendia que podia falar disso, como falou em Memórias do Cárcer. Mas José Lins, como ele podia falar de coisas, ou de um mundo onde ele nunca esteve, onde ele nunca observou? Bom, é com essa perspectiva, é sabendo disso, que nós vamos agora fazer um confronto na perspectiva de analisar o mundo reificado de Graciliano Ramos. Nós vamos fazer agora um confronto entre ele e Raquel de Queiroz. E eu começo dizendo o seguinte: quem lê Vidas Secas de Graciliano Ramos e compara com o 15 de Raquel de Queiroz, escrito quase na mesma época, percebe a enorme diferença entre esses dois romances, que tem como tema central a questão da seca. O mesmo tema, duas abordagens radicalmente distintas. E como? O tema central de O 15 é a saga de Chico Bento e sua família em fuga da seca. Vaqueiro da fazenda das Aroeiras, quem leu o 15 sabe do que eu estou falando, de propriedade da dona Maroca, o pobre coitado, né, do Chico Bento, né, o pobre coitado caiu na desgraça quando São José avisou que a seca veio para ficar. No paiol é onde você fazia umas tábuas, não era nem tábua, você botava umas varas para botar milho, né? Para encaixar milho, para poder atravessar o inverno, de um inverno a outro, para poder atravessar a seca. No paiol não sobrou uma espiga de milho. Aperreado, o vaqueiro conta o pouco que conseguiu juntar com a quarta. A quarta é o quê? O vaqueiro da fazenda, de 4 bezerros nascidos, ou bezerras nascidas, ele tinha direito a um. Aperreado, o vaqueiro conta o pouco que conseguiu juntar com a quarta. Um boiote, uma vaca solteira e um garrote. Seu companheiro Vicente, seu compadre Vicente,
suas 3 reses, suas 3 reses, pela metade do preço. E é porque o compadre Vicente era gente boa, temente a Deus, era um bom cristão, ia à missa todos os domingos, era amigo do pobre coitado do Chico Bento, né? Ia na casinha do Chico Bento, chamava de meu compadre, né? Abençoava o filho do Chico Bento, mas comprou as coisinhas do Chico Bento pela metade do preço. Vai ser bom assim no diabo que o carregue. Bom, como era homem de coração bom, daqueles que nunca deixa seus cabras numa desgraça, ainda lhe dá de lambuja uma burra velha. No dia seguinte, antes do sol sair, Chico Bento pega a mulher, que é Dona Cordulina, que era a mulher dele, os 5 filhos e bota o pé na estrada, no rumo da capital do estado. Quem é que estuda aí em Quixadá? De Quixadá para Fortaleza dá um pouco mais de 200 quilômetros. E o desgraçado do pobre do Chico Bento, na história O 15, de Raquel de Queiroz, bota o pé, eu estudo, Roberta, não sei o quê, bota o pé na estrada, né, e segue rumo a Fortaleza. Na viagem, perde o menino do meio, né? Coitado, comeu mandioca, foi a conta, morreu envenenado, com o bucho mais esticado do que couro de pandeiro. O mais velho apartou-se da família e tomou destino ignorado. Com 2 filhos a menos, Chico Bento e Dona Cordulina chegam à Fortaleza, estrupiados, só couros e ossos, com a barriga pregado no espinhaço, arranjam um abrigo nos campos de concentração para onde as autoridades mandavam os retirantes da seca, né? Quer dizer, os retirantes da seca não podiam entrar dentro de Fortaleza, né? Eles ficavam nos arredores de Fortaleza. Eram os verdadeiros campos de concentração, aonde ficavam retidos os retirantes da seca. O menino de colo, meninozinho novinho, entre a vida e a morte, é salvo pela bondade da Conceição. Conceição era uma vitalina apaixonada pelo Vicente, compadre Vicente, lá de Quixadá, né? Vitalina é moça véia, moça do Caritó, que não consegue casar. Né? Todo esse palavreado, esse vocabulário, vocês encontram em Raquel de Queiroz, né? Então, salvo pela bondade da Conceição, sua madrinha de batismo. Era uma candidata a vitalina, atrás de uma companhia. Certamente precisaria de alguém para lhe guardar a velhice. Isso aqui eu estou fazendo por minha conta, a minha interpretação de O 15, tá? Escrito com minhas próprias palavras, tá? A família de Chico, portanto, quem achar que eu estou ferindo Raquel de Queiroz, que saia de trás da porta e se pronuncie. A família de Chico Bento ficou reduzida a 4 almas. Esse controle de natalidade, providenciado pela fome, foi até bom. Ficou mais fácil arranjar passagem para embarcar rumo a São Paulo. Quem sabe se pelas bandas de lá não faria fortuna. Terra boa, onde nunca havia seca, haveria de nela fazer seu pé de meia. Talvez pudesse ficar rico, voltar ao seu torrão natal, comprar uma propriedade grande, botar os filhos na escola. Quem sabe se um deles não viraria doutor. A desgraça do Chico Bento
que saiu da fazenda da Zaroeira, perdeu 2 filhos, né? Um deu para a Conceição, só ficou com um, né? Acreditando que poderia fugir para São Paulo, porque lá chovia, não tinha seca. Quer dizer, o problema do Chico Bento é visto por Raquel de Queiroz como uma questão de falta de água, de chuva. O problema de Chico Bento é a seca. O problema de Chico Bento é a seca. Quer dizer, Chico Bento é um desgraçado porque Deus não manda chuva. E quando falta chuva, Chico Bento, né, não tem como plantar, não tem como sobreviver. Vocês já leram, por acaso, vocês ficam aí atrás da porra dessas portinhas, mas eu vou perguntar a vocês já leram, por acaso, Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto? Morte e Vida Severina, né, do Severino, é uma poesia muito interessante, né? É o Severino, tangido pela seca, sai do semiárido, vai para o Agreste. Quando ele chega no Agreste, ele diz, aqui a coisa é melhor. Né? As coisas parecem diferentes, porque aqui tem mato verde. Lá no Agreste, onde eu estava, no semiárido, era tudo seco, era um torrão seco. Não tinha água. Minha desgraça era essa, era a falta de chuva. E chega no Agreste e se dá conta que no Agreste, como também lá no semiárido, todo dia morrem criancinhas, antes de completar 1 ano de vida, morrem de fome. E até em maior quantidade do que no semiárido. O que é que faz o Severino? Resolve migrar do semiárido, do Agreste, para a Zona da Mata. Quando ele chega na Zona da Mata, tudo verde. Aqui eu estou feito. Aqui eu vou ficar rico. Né? Aqui não tem chuva, aqui não tem seca. Eu não vou ter problema. E quando ele termina de dizer isso na poesia, lá vem um enterrozinho de um anjinho. E lá morre muito mais crianças de fome antes de completar 1 ano do que no semiárido, do que no Agreste, do que no semiárido. E Chico Bento e Severino faz o seguinte, vai para a cidade. Quando ele chega na cidade, se recosta ao muro do cemitério, aonde 2 coveiros dizem, cantando um para o outro, que Severino acompanhou o seu próprio enterro sem saber. Qual é o problema do Severino? É seca, é falta d'água. Porque se for a falta d'água, na Zona da Mata tem água. Por que ele não se deu bem na Zona da Mata? Porque o problema do Severino são as relações sociais, é a propriedade privada. Né? É a exclusão. O Severino já nasceu como uma pessoa excluída da riqueza. Que faça chuva, que faça sol, ele é um pobre desgraçado. Então o problema dele não é seca. Mas como é que o Raquel está vendo aqui o problema e o sofrimento do Chico Bento? Como uma questão de seca. Né? Chama o Chico Bento de coitado, né? Do meu compadinho, meu filhinho, usa diminutivos e outros adjetivos para encobrir o real processo. Então, o problema do Chico Bento aqui é a seca. Não são as... Por que o Vicente não migrou também para Fortaleza? Porque ele é proprietário. Porque ele é rico. Ele tem como enfrentar a seca. Ele tem meios para isso. O pobre do Chico Bento não tem. Né? Então veja o que Raquel se esconde por trás do romance da Raquel de Queiroz, que foi tão premiado esse romance, foi tão comentado esse romance, né? Uma menina prodígio que escreveu um romance, né, de uma forma literária invejosa,
mas extremamente preconceituosa e reacionária, porque ela vê o mundo do alpendre da casa dela, como diz lá Graciliano Ramos no início. Então, eu uso a literatura para fazer isso. Não estou dando aula de literatura, eu estou usando obras literárias para fazer sociologia, para fazer economia política, para fazer filosofia, para traduzir numa linguagem mais acessível para os meus alunos. Bom, então Chico Bento ficou pensando que poderia ir embora para São Paulo, né, e lá ficar rico e voltar rico, né, para o sertão. Que importa? Por trás da maestria com que Raquel move a sua pena, se esconde uma visão de mundo carregada de preconceitos. A autora de O 15 narra a história de Chico Bento e de sua família, debruçada sobre o batente da janela que dá para o alpendre da Casa Grande. A distância que separa o seu mundo daquele em que vivem os Chicos Bento da vida é enorme. Isso lhe permite transformar o coitado do vaqueiro em um objeto terapêutico para trazer à tona os sentimentos de terror e de piedade dos seus leitores. Descarrega em cada página do seu romance suas impressões sentimentais de compaixão e comoção, tão bem expressa no gesto piedoso de Conceição e do seu compadre Luiz Bezerra, que era delegado lá de Acarape, delegado da cidade de Acarape. Graças a esse delegado, que conseguiu arrumar 4 passagens de trem, os mais de 200 quilômetros de caminhada de Chico Bento e sua família foram extremamente abreviados. Fabiano, do romance Vidas Secas, que é outro vaqueiro igual a Chico Bento, né? Nasceu sem nada, divide com Chico Bento a mesma sina. Ambos são vaqueiros, porém são representados de forma radicalmente distintas. Diferentemente de Raquel, Graciliano Ramos não vê Fabiano como objeto da caridade alheia, mas como um bicho que nasceu para cuidar das coisas alheias, um objeto da exploração do capital, como foram seu avô e o seu pai. Abre aspas. Nascera com seu destino. Ninguém tinha culpa de ele haver nascido com um destino tão ruim. Fecha aspas, diz Graciliano Ramos. Nasceu sem nada, vai morrer sem nada, porque ele é um assalariado. Né? Quer dizer, ele já é excluído, né? Não é nem predestinado, eu não sei quem foi que falou aí, né? Ele já nasceu socialmente excluído, né? Que é a predestinação da ideia de que algo transcende as relações sociais. Não, é um mundo que diz o seguinte: quem tem direito à riqueza, quem não tem direito à riqueza. É isso que o Graciliano Ramos está dizendo, né? Retrata Fabiano assim o autor de Vidas Secas. Podia Fabiano arribar, isto é, ir embora para São Paulo para lá tentar a sorte? De certo que sim, que ele poderia ir. Mas quem nasceu para a cangalha jamais vira burro de sela. Isso é um ditado, é um provérbio popular sertanejo. Eu sou sertanejo, eu venho do sertão, né? Eu ainda continuo assim, meio sertanejo. Eu saí de dentro do sertão, mas o sertão não saiu de dentro de mim, né? Eu não consigo me desvencilhar desse lado sertanejo que eu carrego, né? E eu carrego achando até bom,
né? Porque eu tenho 2 pés, um pé dentro do sertão e um pé dentro da cidade. Se dissessem para o Fabiano, abre aspas, aqui é Graciliano Ramos falando, que era possível melhorar a situação, espantar-se-ia. Tinha vindo ao mundo para amansar burro brabo, curar feridas com rezas, consertar cercas de inverno a verão. Era a sina dele, né? O pai viver assim, o avô também. Quem é filho de pobre, pobre também será, né? Quem é filho de trabalhador assalariado também o será, né? Cortar mandacaru, encebar látegos, aquilo estava no sangue do Fabiano. Conformar-se, não pretendia mais nada. Se lhe dessem o que era dele, estava certo. Não dava. Era um desgraçado. Era como um cachorro, só recebia ossos. Por que seria que os homens ricos ainda lhe tomavam uma parte dos ossos? Né? Quer dizer, a exploração é isso. Né? O pobre produz a mais-valia, né? E a mais-valia é tomada dele, é apropriada pelo capitalista. Né? E o Graciliano Ramos aqui, eu não sei se ele quer dizer desse sentido, mas eu estou interpretando desse sentido. A obra tem uma dimensão subjetiva e eu posso interpretá-la dessa perspectiva. Fazia até nojo pessoas importantes se ocuparem com semelhantes porcarias. Fecha aspas, Graciliano Ramos. Não tinha jeito mesmo, não. Fabiano era uma coisa da fazenda, um traste. Vaqueiro de aluguel, poderia ser despedido a qualquer hora. Um deslize era a conta. Tinha que entregar de volta ao patrão tudo que recebera ao ser contratado. O cavalo de fábrica, perneiras, gibão, guarda-peito e os sapatos de couro cru. Toda essa tralha ficava com o vaqueiro que o substituía. Quer dizer, Fabiano poderia ser substituído por outro sem nenhum problema, né? E aquilo que ele tinha na fazenda ficava para aquele que o substituía. Com seca ou sem seca, não havia tempo bom para Fabiano. Vivia de trouxa arrumado, uma trouxa, né? Um mói de pano amarrado com um lençol. Isso era sua sina. Sua saga, narrada em Vida Seca, era um capítulo resumido de toda a sua vida. Entra na narrativa do romance da mesma forma que dele sai. Vinha tangido pela seca e termina empurrado por ela. Chega de mãos abanando e sai com uma na frente e outra atrás, sem nada. Sai da seca sem nada e entra na seca no período seguinte também sem nada. Porque Fabiano é um traste, né? É excluído desde nascença. Fabiano era um assalariado disfarçado sob o véu da quarta, né? Que eu já falei antes. Como seus consortes da cidade, seu emprego não era para a vida toda, com a diferença de que o ciclo do sertão é marcado pelo calendário da seca. Mas a lógica é a mesma. Quando os negócios vão mal, o jeito é cortar a despesa. As empresas reduzem o ritmo de produção, jogam fora o excesso de trabalhadores. Os patrões invisíveis, que só visitam suas fazendas no dia da ferra do gado, que era para ferrar o gado, agem da mesma forma.
Quando chega a seca, abre as porteiras, solta o gado nas matas, despede o vaqueiro. Endividado, vende por uma ninharia o pouco que juntou com a quarta, pega as trouxas, mulher e filhos, e arriba novamente. Que diferença, né? De Graciliano Ramos, na mesma época, sobre o mesmo assunto, né, com relação a Raquel de Queiroz. A incerteza e o medo são as companhias da vida do vaqueiro Fabiano. Sua sina que ele divide com o professor Padilha. Agora vocês vão notar, olha a profundidade de um Graciliano Ramos. Não há diferença entre um professor e um vaqueiro. Eu e o meu amigo endividado, como eu, né? Empendurado, em consignados. Não há diferença entre um vaqueiro e um professor. Isso para Graciliano Ramos, e é verdade, né? Quer ver? Vejamos. A incerteza e o medo são as companhias de vida do vaqueiro Fabiano, sina que ele divide com o professor Padilha, do romance São Bernardo, fincado no meio das quebradas do sertão nordestino. Era um contratado de Paulo Honório, dono do Império São Bernardo, para ensinar o beabá aos moleques dos seus trabalhadores. O Fabiano, Padilha parecia um cágado. Vivia encolhido dentro do corpo com medo de perder o emprego. Qualquer deslize era motivo para ir para o olho da rua, como aconteceu no dia em que foi flagrado falando de socialismo, de que a propriedade era um roubo. Soltando fogo pelas ventas, Paulo Honório, que o contratou, deu-lhe uma esbrega daquelas. Abre aspas. Em minha terra, não. Das cancelas para dentro. Ninguém mija fora do caco. Pegue suas burundangas e dane-se. Com um professor assim, estou bonito, estou bem. Dou por visto que esse sem vergonha ensina aos alunos. Graciliano Ramos, São Bernardo. Quer dizer, o pobre do Padilha, que era professor, o Padilha era o dono, o antigo dono de São Bernardo, né, dessa fazenda que virou um império, né, nas mãos do Padilha. E Padilha, né, armou uma arapuca, uma artimanha, para comprar a fazenda do Padilha e depois contratou o Padilha como professor. Mas o Padilha não era minimamente respeitado pelo Padilha, porque o Padilha, para Padilha, o menino, né, como é o nome do desgraçado do professor, não é Padilha, Padilha. Para o menino, né, o dono de São Bernardo, Padilha era um trabalhador como outro qualquer, poderia ser despedido a qualquer momento. Trabalhadores que trabalham em professores que dão aula em escola particular, a qualquer momento pode ser jogado fora. Professores da Unifor vivem com medo. Das faculdades particulares vivem com medo. E agora esse medo chegou na universidade pública. Porque a mesma lógica de mercado preside hoje as relações entre, né, professores, né, e o comando das universidades. O professor que não produz quantitativamente o maior número de artigos por ano, esse não é um bom professor, né?
esse poderá sofrer penalidades, né, por conta disso. Os berros de Paulo Honório eram conhecidos do Fabiano e sabia por quê. Seu patrão do Fabiano, berrava sem precisão. Quase nunca vinha à fazenda. Só botava os pés nela para achar tudo ruim. O gado aumentava, o serviço ia bem, mas o proprietário descompunha o vaqueiro. Natural. Descompunha porque podia descompor. E Fabiano ouvia as descomposturas com o chapéu de couro debaixo do braço. Desculpava-se e prometia emendar-se. Mentalmente jurava não emendar nada, porque estava tudo em ordem. E o amo só queria mostrar autoridade, gritar que era dono. Quem tinha dúvida? Fabiano não tinha dúvida nenhuma. Se vocês verem o homem do campo, ele tira o chapéuzinho, bota debaixo do braço, encosta o pé na parede, né, se encolhe para poder falar com o patrão. Não há mesmo diferença entre o professor Padilha e o vaqueiro Fabiano. Ambos estão ligados pelos laços invisíveis da divisão capitalista do trabalho. Com funções distintas, é verdade, porém o mesmo cambão pesa sobre o seu cangote, o poder dos donos do dinheiro. O que o distingue é apenas o lugar que cada um ocupa no interior do processo de produção de mercadoria. Um é professor, o outro vaqueiro. Comem apenas o pouco que ganham com seus salários de miséria. O sertão de Graciliano Ramos é, portanto, bem diferente daquele pintado por Raquel de Queiroz. Para ela, Raquel de Queiroz, o sertão é feito de homens bons, como Vicente, Conceição e o delegado Luiz Bezerra, mas também de gente ruim, como o dono da cabra, que Chico Bento se viu obrigado a matá-la para saciar a fome dos filhos e da mulher, quando fugia da seca. Mal terminara de tirar o couro do animal, da cabra, o proprietário aparece aos berros. Cachorro, ladrão, matar a minha cabrinha, desgraçado, fecha aspas. Pegou o animal, jogou nos ombros, deixando para o pobre vaqueiro o fato do bicho. E diz, se quiser, que mate a fome com isso, seu ladrão miserável. Pior é a dona Maroca, das Aroeiras, a quem Chico Bento serviu a vida toda. Por causa de sua sovinice, o vaqueiro cai na desgraça. Na hora em que ele mais precisava dela, deixou entregue ao Deus dará. Bem diferente de Vicente, que não é dessas coisas, homem de coração bom, nunca abandona seus cabras em tempo de aperreio, mas comprou pela metade o que o pobre do Chico Bento conseguiu, né, juntar. No sertão estampado nas páginas de Vidas Secas, não há homens bons nem maus. São personagens, nada mais. São personificação de relações econômicas, como diria Marx. Fabiano é um assalariado. Seu patrão é um proprietário, um criador de gado. Cria-o porque acha bonito ou tem amor aos bichos, mas sim porque não rende, mas sim porque lhe rende dinheiro. Por isso a relação que tem com Fabiano não é de amizade ou de solidariedade, mas de interesse. Na hora da ferra dos animais, tudo tem de passar pela ponta do lápis do seu patrão. Qualquer suspeita é motivo para ralhar com o pobre coitado do vaqueiro, ou até mesmo despedi-lo, caso o dono desconfie que está sendo roubado. Quando Vidas Secas veio a público, em 1938,
encontrou um sertão em processo acelerado de transformação. O capitalismo invadiu o campo e submetia suas relações de produção à lógica mercantil. O antigo contrato da quarta, que ninguém escreveu e que o vaqueiro cumpria fielmente, sem juízo, sem testemunha, virou coisa do passado. Se antigamente valia o que estava apalavreado, agora não. Tudo tinha de passar pela contabilidade do administrador da fazenda, o braço estendido do proprietário da terra. Os tempos mudaram. A modernidade invadiu o sertão e virou tudo de cabeça para baixo. Afogou todos os valores e tradições sertanejas, como diria Marx, nas águas geladas do cálculo egoísta. Se antes a palavra dada valia mais do que um pedaço de papel timbrado, assinado e registrado, agora ninguém mais acreditava na promessa empenhada. Em São Bernardo, romance de 34, 4 anos antes de Vidas Secas, Graciliano Ramos mostra a chegada do capitalismo, que arranca o sertanejo de sua vida pacata e sossegada para tirá-lo ao redemoinho do mercado. O tempo criou asas, ganhou velocidade. Quem permanecer parado ou marcando passos, ou não sobe, ou se afunda. Foi o que aconteceu com Seu Ribeiro. Seu Ribeiro era um grande proprietário, era um major, né, lá das fazendas daquela época. Seu drama é narrado por Paulo Honório, personagem central do romance, que escreve um livro para contar sua história de como conseguiu transformar a fazenda São Bernardo, encravada no meio do sertão, num grande império econômico. Feito que levou o bajulador Azevedo Gondim, redator da Gazeta, a compará-lo a Ford e a Delmiro de Gouveia. Delmiro de Gouveia foi um primeiro grande empresário ou empreendedor brasileiro que criou uma fábrica de linha, né, no Nordeste brasileiro, e a concorrência em Alagoas, e a concorrência imperialista, principalmente vinda da Inglaterra, mandou destruir a fábrica e jogar dentro da cachoeira. Em rápidas pinceladas, Paulo Honório assim descreve o que aconteceu com o major. Olha que descrição perfeita de quem não acompanhou a marcha do progresso, para quem não acompanhou a lógica do capitalismo. Abre aspas. Nas noites de São João, uma fogueira enorme iluminava a casa de Seu Ribeiro. Havia fogueiras diante de outras casas, mas a fogueira do major tinha muitas carradas de lenha. As moças e os rapazes andavam em redor dela, da fogueira, né? De braços dados. Assava-se milho verde nas brasas e davam-se tiros medonhos de bacamarte. O major possuía um bacamarte, mas se desenferrujava pelos festejos de São João. Ora, essas coisas se passaram antigamente. Mudou tudo. Gente nasceu, gente morreu, os afilhados do major cresceram e foram para o serviço militar em estrada de ferro. O povoado transformou-se em vila. A vila transformou-se em cidade, com chefe político, juiz de direito, promotor e delegado de polícia.
Trouxeram máquina. A bolandeira do major parou. Veio o vigário, que fechou a capela e construiu uma igreja bonita. As histórias dos santos morreram na memória das crianças. Né? 19 de março é o dia de São José. É o dia que o sertanejo esperava, né? Quando tinha seca, esperava até o dia 19 de março para poder migrar para a cidade. Né? Acreditava que São José, né, não ia abandoná-lo. No dia 19, São José mandava chuva. São José foi substituído por São Funseme. Olha as coisas como são. Assim como as histórias se apagaram na memória das crianças, as histórias dos santos. Chegou o médico, não acreditava nos santos. A mulher do seu Ribeiro entristeceu, emagreceu e finou-se. Lascou-se, morreu. O advogado abriu o consultório. A sabedoria do major encolheu-se. Ninguém pedia mais conselho ao major. As questões que tinha não era o major mais que resolvia, era o advogado. E surgiram no foro numerosas questões. Efetivamente, a cidade teve um progresso rápido. Muitos homens adotaram gravatas e profissões desconhecidas. Os carros de boi deixaram de chiar nos caminhos estreitos. O automóvel, a gasolina, a eletricidade e o cinema, e os impostos. As moças e os rapazes não rodeavam de braços dados a fogueira de São João. Dançavam tango no frevo. Um dia, seu Ribeiro reconheceu que vivia numa casa grande demais. Vendeu e adquiriu outra pequena. Como havia agora liberdade excessiva, a autoridade dele foi minguando até desaparecer. Seu Ribeiro enraizou-se na capital. Conheceu enfermeiras de indigentes. Dormiu nos bancos dos jardins. Vendeu bilhetes de loteria. Tornou-se bicheiro e agente de sociedade ratoeiras. Ao cabo de 10 anos, era gerente e guarda-livros da Gazeta, com 150 mil réis de ordenado, e perdia dinheiro aos amigos. Quando o velho acabou de escorrer a sua narrativa, exclamei, quem está dizendo isso aqui é Paulo Honório, né, que o romance é narrado por ele. Tenho a impressão que o senhor, se referindo ao major, deixou as pernas debaixo do automóvel, seu Ribeiro. Por que não andou mais depressa? É o diabo. Essa metáfora do Graciliano Ramos é incrível. Né? Seu Ribeiro, por que o senhor deixou as pernas debaixo do automóvel? Por que o senhor não andou mais depressa? Por que o senhor não acompanhou a lógica do capitalismo? De fato, é o diabo. O capitalismo afogou o passado de seu Ribeiro. Deixou a comer poeira. Não só ele, mas todos que não prepararam para viver sob a lógica mercantil. Padilha, antigo dono de São Bernardo, dormia e amanhecia bêbado. O pouco dinheiro que ainda conseguia com a venda das safras de sua fazenda, que nada minguava com o tempo, perdia-se nas mesas de jogos. Diferente de Padilha e de seu Ribeiro, Paulo Honório é um típico representante da modernidade, que entra pelo sertão adentro. É um homem de negócio que não vacila em usar todos os meios para conseguir o que deseja. Percebe que Padilha é um viciado inveterado. Empresta-lhe dinheiro para jogar, mesmo sabendo que ele não tem condição de saldar a dívida. Que importa?
Se não tem dinheiro, tem como honrá-la, a Fazenda São Bernardo. No dia do vencimento das promissórias, botou o desgraçado no canto da parede. Comprou-lhe a fazenda por uma ninharia, descontando o que lhe emprestara. Paulo Honório não sente remorso por ter explorado a fraqueza do desgraçado do Padilha. Ele queria dinheiro para jogar, emprestou-lhe. Que há de imoral nisso? Não lhe roubou a fazenda. Fez tudo dentro da lei. Por que se culpar? Que se danos os pregadores da moral santa, se, abre aspas, acham que andei mal. A verdade é que nunca soube quais foram os meus atos bons e quais foram os meus atos maus. Fiz coisas boas que me trouxeram prejuízo. Fiz coisas ruins que me deram lucro. E como sempre tive a intenção de possuir as terras de São Bernardo, considerei legítimas as ações que me levaram a obtê-las. Paulo Honório não pensa com o coração. Ele é um homem de negócio que sabe que em matéria de dinheiro não há lugar para boas intenções ou para boas ações. Construiu uma escola para os filhos dos seus trabalhadores, não porque julgava a educação um valor, mas porque lhe era útil, poderia lhe trazer a benevolência do governador para certos favores que esperava dele receber. Fez até um bem ao desgraçado do Padilha, que não tinha onde cair morto, contratou como professor. Não foi só seu Ribeiro que deixou as pernas debaixo do automóvel. Padilha tropeçou na bebida e no jogo e perdeu a fazenda. Passou a viver com um salário de miséria. Virou bicho. São Bernardo era cheia de bicho. Nela, na fazenda São Bernardo, havia bichos domésticos, como Padilha, bichos do mato, como Cassimiro Lopes, e muitos bichos para os serviços do campo, boi mansos. Os currais que se escoaram uns aos outros, lá embaixo tinham lâmpadas elétricas. E os bezerrinhos mais taludos, mais gordos, soletravam a cartilha e aprendiam de cor os mandamentos da lei de Deus. Aqui, Graciliano Ramos inverte, né, as relações. Quer dizer, são as coisas que assumem aquilo que é próprio das pessoas e as pessoas se tornam objeto. Bichos. Alguns mudaram de espécie e estão no exército, volvendo à esquerda, volvendo à direita, fazendo sentinela. Outros buscaram os pastos diferentes. É o diabo do capitalismo que transforma os homens em coisas e dota as coisas de vontade. Transformou Paulo Honório em escravo do seu poder, a ponto de convertê-lo num monstro sem coração e sem alma. Tinha mesmo de se transformar num monstro, pois em matéria de dinheiro cessa toda boa vontade. Paulo Honório tem consciência do aleijão em que se transformou. Fecha o último capítulo do seu livro, no qual narra a sua história, dizendo o seguinte, abre aspas, que nem sempre fui egoísta e brutal. A profissão é que me deu qualidade tão ruins. É a desconfiança terrível que aponta inimigos em toda parte. A desconfiança é também consequência da profissão. Foi esse modo de vida que me inutilizou. Sou um aleijado, devo ter um coração miúdo, lacunas no cérebro, nervos diferentes dos nervos dos outros homens, uma boca enorme, dedos enormes. Fecho os olhos, agito a cabeça para repelir a visão que me exibe essas deformidades monstruosas.
A vela está quase a extinguir-se. Lá fora, uma treva dos diabos. Um grande silêncio. Entretanto, o luar entra por uma janela fechada e o nordeste furioso, o vento, né, espalha folhas secas no chão. É horrível. Se aparecesse alguém, estão todos dormindo. Se ao menos a criança chorasse, nem sequer tenho amizade a meu filho. Que miséria. Cassimiro Lopes está dormindo. Marciano dormindo. Patifes. E eu vou ficar aqui às escuras, até não sei que horas. Até que morto de fadiga, encoste a cabeça à mesa e descanse uns minutos. São Bernardo é um moinho de almas. Nela tudo está de cabeça para baixo. Os bichos soletram a cartilha e aprendem os mandamentos da lei de Deus. Os homens viram bicho. É a reificação do ser humano levada às últimas consequências. Uma lição de economia política que nada deixa a desejar. É isso aí. Obrigado.